Bem, na verdade, se você analisar o resultado da luta armada, até quem ficou na esquina gritando abaixo a ditadura fez mais, porque a luta armada não foi bem sucedida. Mas se você analisar a partir da avaliação que se fazia naquele momento, que um instrumento para derrubar o governo era a luta armada, e que essa luta teria que ser feita por pessoas mais conscientes no princípio, que através do seu exemplo iam atrair as outras momentaneamente menos conscientes, o melhor lugar de estar era no centro da luta armada. A aventura com a palavra você começa quando diz mamãe, de uma certa maneira, né? Mas eu comecei a me orientar à palavra, em direção da palavra, já muito garoto, né? Na escola eu fazia composições que eram bem recebidas pelos professores, apesar de serem irreverentes, né? E eu gostava muito de ler, eu me escondia no banheiro às vezes para ler, entende? E comprava os meus livros, mantinha os meus livros em casa quando garoto. Havia uma revista que estava surgindo na época, uma revista literária chamada Senhor, que era muito boa, e eu esperava nas bancas a chegada da revista, acompanhava muito bem e tal. Então, desde menino, o meu caminho para fugir um pouco da mediocridade da vida provinciana da cidade, às vezes até da mediocridade da vida familiar, eu procurava os livros, né? Eu lia os livros e me refugiava para ler até hoje, né? Até hoje a minha vida é um pouco assim. Quando as coisas complicam e a ponto, não complicam no sentido de necessitarem da minha intervenção, mas quando elas complicam a ponto de eu achar que eu não posso fazer nada e que vou me aborrecer, então eu procuro ler um livro. Faço isso aqui em casa, no congresso mesmo, às vezes. Eu sempre levo um livro na pasta. Quando as discussões são totalmente hopeless, como a gente diz em inglês, totalmente absurdas, então eu leio um livro, uma coisa assim, para poder tocar o barco. Eu não tenho preferência especial por nenhum livro que eu escrevi, apesar de eu ter escrito 11 livros. Eu acho que eles foram todos circunstanciais, livros escritos para atender a uma determinada necessidade do momento, ou às vezes uma necessidade minha de dinheiro também, às vezes acontece. Eu escrevi O Que é Isso, Companheiro, para relatar o que aconteceu no período de resistência à ditadura. Depois escrevi O Crepúsculo do Macho para relatar como foi o período do exílio. Finalmente escrevi Estradas e Bandeiras para relatar o que foi a experiência da volta ao Brasil e toda a celeuma que a minha volta, de uma certa maneira, indiretamente causou. Depois escrevi outros livros, Sinais de Vida no Planeta Minas, com a intenção de levantar a importância da luta das mulheres, da resistência das mulheres mineiras, né? Um livro sobre mulheres mineiras que, de uma certa maneira, não se enquadraram dentro dos padrões da tradicional família mineira. Escrevi Goiânia, Rua 57, porque fiquei extremamente chocado com o desastre nuclear em Goiânia e achava que tinha que fazer um relato daquilo para o futuro, né? Uma experiência que tinha que ser, de uma certa maneira, consignada. E, finalmente, escrevi um livro sobre o Greenpeace também, escrevi um livro sobre a campanha eleitoral de 86, todos livros circunstanciais, né? Nenhum desses livros posso dizer que eu tenha preferência sobre o livro que virá, que eu não sei exatamente qual vai ser, mas eu sempre tenho esperança de um dia escrever um livro bom. Normalmente, quando eu estou fora das minhas responsabilidades políticas, eu escrevo quase sempre. E, às vezes, eu tenho que escrever orientado pelo tempo.
Eu tenho, por exemplo, um artigo semanal na Folha de São Paulo. Então eu escrevo o artigo todo dia, quer dizer, toda terça-feira à noite eu paro para escrever esse artigo, não importa o que acontece. Muitas vezes eu tenho o tema já pré-definido e tenho até uma ideia de como me orientar no tema. Mas, de um modo geral, eu gosto muito de escrever, começar a escrever um texto sem saber exatamente por onde eu vou, deixando que o processo de criação seja também um diálogo com o inconsciente. Evidentemente, eu não deixo jorrar todo o inconsciente desordenadamente, porque ficaria incompreensível. Na verdade, eu considero um diálogo entre a explosão do inconsciente e a tentativa de transformá-lo em alguma coisa, eu digo, sociável, no sentido de que haverá uma outra pessoa, que é o leitor ou a leitora, né? E eles vão, de uma certa maneira, partilhar daquela experiência. Portanto, de um modo geral, eu acredito muito nessa coisa que vem de dentro. Eu, às vezes, começo um livro com uma frase, com uma ideia vaga, entende? Sabendo dentro de mim de que alguma coisa vai se estruturar dali, vai surgir dali. Surge, pelo menos no nível dos artigos, toda terça-feira eu não acredito que eu vou escrever um artigo, eu não consigo me convencer de que eu serei capaz. Mas às 11 horas da noite, 11h30, eu falo, mais um artigo escrito, aí vou dormir em paz. Olha, eu tenho um livro aqui, publicado pelo Libération, entrevistando 300 ou 200 escritores do mundo com essa pergunta. Nesse livro eu respondi um pouco como a própria Simone, que eu escrevo para ser amado. Mas hoje eu já penso que talvez essa resposta não tenha sido adequada totalmente. Você escreve para ser amado, é claro, você quer que as pessoas gostem do que você escreveu e de que te respeitem também a propósito do que você escreveu, mas você escreve também, eu acho que para se entender, para se articular. Muitas vezes você escreve para estabelecer a tua própria identidade, a tua